Caio Jorge, esse início de ano, né? É claro que não poderia ser diferente. Vai despertar realmente interesse de outros clubes e não só com esses 10 gols, né? Que já tem até aqui, mesmo convivendo com uma lesão que atrapalhou até esse início de temporada do KJ, ele vem regulando e é claro que aí desperta interesse de outros clubes, né? O futebol alemão de olho no Caio Jorge, o Cruzeiro que investiu uma quantia significativa, né, para trazer o Caio Jorge. Foram imediatamente, né, investidos aí 4,5 milhões de euros. O Cruzeiro com bônus também, esse investimento pode chegar até a 6 milhões, né? Um contrato até o final de 2029. Enfim, o KJ atravessa um bom momento, só que algumas coisas pesam, e aí é uma opinião mesmo, né, com relação a uma possível venda além do que foi investido pelo Cruzeiro para a contratação do atacante celeste, né? O fato dele ter já atuado na Europa e não ter correspondido por lá, a questão física também pesou também para que ele pudesse retornar ao Brasil. Então eu acho que o Cruzeiro não deve abrir mão por conta também do investimento que aconteceu para que o jogador pudesse assinar no meio do ano passado. Então tudo isso acho que pode pesar para uma provável, que eu acho difícil nesse momento, saída do Caio Jorge do Cruzeiro. Há quem diga, né, e a gente tenta buscar isso também, mas que o Cruzeiro não vai abrir mão do Caio Jorge por menos de 25 milhões de euros. Eu acho uma quantia significativa para um clube de fora trazer o Caio Jorge para esse início ainda de trabalho aqui no Cruzeiro. Vocês negociariam o Caio Jorge neste momento, Daniel Seabra? Dilmara, logicamente que o momento dele é espetacular. Se ele sai hoje, ele faz uma falta tremenda ao Cruzeiro. Não tem a menor dúvida. Hoje o Caio Jorge é o principal jogador do Cruzeiro. Eu falo isso tranquilamente, não vejo hoje ninguém, por mais que tenha algum destaque aqui, o Lucas Silva tá jogando aqui, o Fabrício Bruno tá jogando muito, o Cássio voltou e tal, mas o Caio Jorge hoje é fundamental no elenco do Cruzeiro. Agora, existe jogador inegociável? Não. Se a proposta vier dentro do que o Cruzeiro quer, vai embora, não tem menor dúvida, não tem essa de liberar, não liberar. Vem uma proposta do Bayern de Munique aqui amanhã, quanto você quer? Bayern de Munique, ou que não seja o Bayern de Munique também, mas o Cruzeiro, quanto você quer? X, tá aqui, ó, tá aqui seu X. Bora. O dinheiro eles têm, né, Lélio? Todo mundo fica falando isso. Agora, gente, com essa abertura é a abertura que eles têm dinheiro mesmo para fazer um investimento. E aí o que é muito pra gente pra eles contratam, depois se não der certo, faz igual aquele outro jogador que a gente tá falando agora há pouco, que presta, negocia, o Ranier, né? Ranier. Então, assim, é difícil, a gente sabe que é difícil, né? E não tem uma hora certa, né? Pro Bayern de Munique, se eu fosse ele, eu não iria, né? É mesmo? Vai brigar com o Hurricane. Tá. Entendi. Difícil pra ele jogar. Até o Kroos. Eu fiquei com o Kroos depois daquela piada. Até o Miller vai se aposentar. No domingo eles chegaram a jogar juntos um pouco ali e tal. Pode ser. Pode ser, né? Mas, assim, o torcedor com certeza não quer que ele saia. E o motivo é muito claro, né? Que é realmente o bom momento vivido pelo Caio Jorge com a camisa do Cruzeiro. Se fosse o dono do Cruzeiro, vislumbrando, né, uma conquista esse ano, eu não venderia, não. Chegar numa Libertadores. Porque futebol também, aí entra o staff do jogador. Como o Rafa disse, talvez pela vontade dele, ele não queira ir agora. Mas o clube também cresce o olho em 25 milhões de euros, que é muita grana. E o staff do jogador que leva um percentual. Exatamente. Agora, o Cruzeiro comprou tudo da Juve quando ele veio? Sim, são 100%. Sim. É tudo do Cruzeiro. Quer dizer, você gastou 4,5 milhões e pode ter 21 milhões e meio, 21 milhões, né? 20 milhões e meio. 20 milhões e meio de lucro. É muita coisa. Mas eu não venderia, não. Mas se chegar a proposta que o Cruzeiro quer, como é que vai fazer? Não tem conversa. Como. Aí o jogador chega pro Pedrinho e fala que é a oportunidade da minha vida, ou eu vou agora ou não vou nunca mais. Aí a gente tem que saber quais são os planos do Cruzeiro. Sim. Nesse momento, se ele vende o goleador dele, ele tá falando pra torcida. Porque com todo respeito ao é o nome do venezuelano aí? Alejandro Marques, né? Marques, isso.
cara tá lá no Estoril, tem 24 anos. Ninguém viu até hoje, brother. Pera, ele não é no mesmo nível do Caio Jorge, que a gente conhecia ele muito novo aqui e veio, e agora ele vai dando sequência ao que ele tinha feito no Santos. Não lá na Juve, no Santos. Tá entendendo? Então, aí o Cruzeiro vai estar passando um recado para, por mais que tenha o Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa, ele nunca atuou com a camisa do Cruzeiro no nível que tá atuando o Caio Jorge. Nem é esse centroavante, né? Pois é. Então, o recado é: esqueçam o Campeonato Brasileiro, é só Libertadores mesmo e vai estar bom demais. Aí o Pedrinho, várias vezes, né, já quis passar esse recado que o torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo, que o Cruzeiro vai ter um time competitivo. Então, eu acho que é um retrocesso passar esse recado, exatamente esse recado que você está falando, né, Lelê? Claro, e vender, né? Exatamente. Eu também acho. Mas só para ficar claro, ninguém falou que uma possível chegada ou negociação do Alejandro Max tem a ver com a saída Não, dele. sim. O que a gente está dizendo é o seguinte: uma coisa é a negociação com o Alejandro, outra coisa é a proposta que o Caio recebeu. Eu disse assim, que eu nem sei se é por causa disso ou por que é. De qualquer forma, o Cruzeiro quer um centroavante para a reserva do Caio Jorge. Isso é uma verdade. Está aqui a matéria. É porque o Dineno foi embora. Exatamente, ele precisa aí tudo bem. outro, né? O Gabriel Moraes, ator é ótimo. O bom momento vivido pelo centroavante, artilheiro do Cruzeiro, vem rendendo a sede de outros clubes, entre os que demonstraram interesse do futebol do pernambucano de 23 anos, está o Bayern de Munique da Alemanha. O Tempo Esportes apurou que a equipe enviou recentemente um representante a Belo Horizonte em busca de informações sobre a atual camisa 19 celeste. No entanto, as conversas iniciais não renderam uma proposta oficial. Além do Bayern, pelo menos mais um clube da Europa e um do Oriente Médio sinalizaram vontade de poder contar com o atacante em breve. Porém, a postura do Cruzeiro é clara, não quer se desfazer de Caio, mesmo saindo com lucro de uma possível negociação. A SAF Celeste contratou o atleta em junho de 2024, 4,5 milhões de euros, podendo chegar a 7,2 milhões de euros, 45 milhões de reais, em caso de metas batidas. Ele assinou contrato válido até 2029. Tá? Dizem que o outro clube europeu seria também da Alemanha, né? O Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen e o da Ásia, com sinceridade. Olha, podia ser todo o dinheiro do mundo, igual tá pintando essa oportunidade pro Gerson. A fase que o Caio Jorge vive, ele vai ser observado pelo Ancelotti. Tá, eu posso achar que ele não seja o centroavante para a seleção brasileira, mas o Ancelotti pode gostar das características dele. Claro. Ele indo lá para a Ásia, ele fala, ó, não quero disputar a Copa, tô abrindo mão também da Copa. Então é muita coisa para se colocar na balança, sabe? A não adaptação à Europa, porque passou por isso também. Ele já e aqui lá, né? Tá no momento, ele já tá construindo a história dele, a torcida gosta. Não vou falar que é ídolo ainda, porque é o início, né, de uma história, mas ele tem tudo para realmente construir uma belíssima história com a camisa do Cruzeiro Esporte Clube. Não resta a menor dúvida. É verdade. O Múcio está dizendo aqui, vocês conhecem o Pedro, os valores não assustam mais, rumo ao Mundial 2029. Por isso mesmo que, conhecendo o Pedro, os valores assustam e muito, e é só a gente pegar a fala dele aqui, ó. Isso. Então você abre aqui e ele estava aqui, ó. Esse trem é caro, hein? E quando ele falou que quando ele tem 0,3% de lucro, ele já fica muito feliz. Então imagina, faz a conta aí, quem é bom de conta? 126 milhões de reais. Pois é. Então, brother. Aí, 126 milhões de reais, gente. Não é uma questão de querer ou não querer, vender ou não negociar. O jogador também tem parte. Cara, obviamente que ninguém quer negociar o Caio Jorge nesse momento, nem o Pedrinho, nem o Pedro Júnior, nem a torcida do Cruzeiro, nem o Leonardo Jardim, claro. Agora, se chegar a proposta e o Caio Jorge quiser ir entender que pela idade até, já ter ido lá, já ter voltado, olha, ou eu vou agora ou eu não vou mais, acabou, não tem conversa. O pessoal tá falando aqui que para não ser reserva do Kenner, é melhor ele ir pro Leverkusen. Mas lá tem aquele outro lá que... Nada é fácil. Harvitz também, né? É difícil. Mas ele não é centroavante. Acho que não, né?
Enfim, gente, não é... Todo mundo tá... O Leverkusen também vem de temporadas espetaculares aí também. Está classificado de novo para a Liga dos Campeões da Europa. Agora, o futebol alemão mais. não é fácil, né, gente? A gente que conhece bem de perto jogadores que atuaram por lá, ou atuam, ou não se adaptaram, né? É muito forte, né? A força física é muito grande, né? E além da força física, eles têm muita velocidade. Eu me lembro o Cris, zagueiro, quando foi para lá, ele falava assim, Dimara, pelo amor de Deus, quando você olha, o cara já passou. Quando você olha pro lado de cá, tem outro passando aqui do seu lado. Assim, o jogo deles é muito complicado. Não é uma coisa fácil de adaptação, né? A gente vê pelos jogadores brasileiros que saem daqui, demora um pouco para ter essa adaptação, né? Então tem tudo isso, tudo isso tem o peso. Mas, gente, cifras dessa aqui, se vierem, a gente sabe que o jogador tem participação nisso. Pode ser independência financeira do cara. É difícil, é muito complicado, tá? O Ângelo falou aqui que, na verdade, é 216 milhões. Dá na mesma, gente. 10 a mais, 10 a menos, é dinheiro pra caramba. Mas aí é 90 milhões a mais, viu, Dimara? É dinheiro pra chuchu. Pra Dimara tá de boa. Não, eu tô dizendo assim, gente, eu não tenho nem noção do que seja isso, eu né? também não. Eu não tenho noção, mas é muito dinheiro, seja 16, 26, muito dinheiro. Nós estamos falando de propostas e valores de uma boca boa, né? Não é? Parece eu não sei quantos milhões fala dinheiro de pinga, né, bicho? Se alguém quiser colocar R$1 milhão aqui na minha conta, eu vou informar o Pix aí. Só pra eu ter esse gostinho aí. Olha como é que é, 1 milhão, hein? Que legal, cara. Tá lá com você, viu? Nossa Senhora. O Luiz Deve ser legal, né? Deve ser muito legal. Eu não sei nem o que significa. Luiz Valgas está dizendo aqui, se o Caio for campeão, artilheiro do Brasil e for convocado para a seleção, o Cruzeiro vende ele por mais aí do que, né? Pode ser. Inicialmente, espera o cara valorizar mais. A gente não falou que tá vendendo, tá? A gente pode conversar. Ô, Dimara, quando você tava lá no Cruzeiro em 2003, aí o David veio. Sim. Né, começou a meter gol e tal, Campeonato Brasileiro metendo gol. Aí vem a proposta lá do Bordeaux. O que aconteceu? Ele foi vendido, mas ali foi mais vontade dele, que era o Alvimar, o presidente, mas com o Zezé Perrella, né? Era o Zezé e o Alvimar. E eles nunca foram de segurar o jogador. Mas o que pesou também foi a vontade do David? Vontade do David. Porque o David tinha acabado de chegar aqui, pô. A vontade dele de ir pra Europa. Tinha sido campeão da Copa do Brasil e tal. Tava voando, né? Tava voando. Mas foi vontade dele mesmo. Aí não tem como segurar, né?